Nós iremos trabalhar hoje 4 funções oxigenadas: o álcool, o fenol, o éter e a acetona. Esse é o nosso propósito. Se a gente conseguir trabalhar o álcool, fenol, éter e acetona, hoje eu estou feliz. Na aula passada nós esmiuçamos a parte de função orgânica os hidrocarbonetos. Então nós vamos trabalhar hoje com o álcool, com o fenol, com o éter e com o cetona. Vamos começar com a estrutura álcool. Vou começar com o álcool, para que a gente possa se situar, relembrar conhecimentos que já foram passados para você. Quando a gente fala em álcool, a gente se refere a uma estrutura onde temos carbonos saturados ligados à hidroxila. Carbonos saturados ligados à hidroxila. Então, se você tiver um carbono que é tetravalente ligado à hidroxila, ou seja, ligação simples, você está diante de um álcool. E aí nós temos uma série de classificações. Estas classificações nós vamos ver todas hoje. Quando a gente fala dos álcoois e fala sobre a classificação, a primeira delas é para indicar a quantidade de hidroxilas ou a quantidade de estruturas que define o álcool. Eu vou ter um monoálcool, eu vou ter o diálcool, e para não ficar chamando triálcool, tetra, etc., a gente vai usar o termo poliálcool. Vanks, o que seria isso? Vamos pensar juntos. O que é que define um álcool? O que define um álcool é a presença da hidroxila. Então, a hidroxila ligada a carbono saturado, olha aqui, ó. Quantas hidroxilas você tem aqui? Apenas uma. Então, como você tem uma hidroxila, isso aqui é um monoálcool. Agora veja essa. Veja essa estrutura que eu estou acabando de mostrar para você aqui. Nessa segunda estrutura, você percebe que existem duas hidroxilas. Esse é um diálcool, ó, monoálcool, diálcool. Vanks, o que seria o poliálcool? O poliálcool, meus amigos, é quando você tiver mais do que duas hidroxilas nessa estrutura aqui, ó. Olha aqui um exemplo. Monoálcool, uma hidroxila. Diálcool, duas hidroxilas. Triálcool, 3 hidroxilas. Essa é a primeira classificação. É a classificação de acordo com quem? Essa primeira classificação é conforme o número de hidroxilas. Conforme o número de hidroxilas, os álcools são classificados em monoálcool, diálcool e poliálcool. Beleza? Tá. Vamos para a próxima classificação. A segunda classificação que nós iremos fazer aqui é com relação à ligação aos carbonos, tá? Onde é que a hidroxila está ligada. Então, eu vou verificar onde existe a ligação hidroxila-carbono. É isso que eu vou fazer. Então, nesta classificação, eu vou ter o álcool primário, eu vou ter o álcool secundário e vou ter o álcool terciário. Bom, quando é que eu estou diante de um álcool primário? Quando é que eu estou diante de um álcool secundário? E quando é que eu estou diante de um álcool terciário? Vou mostrar para você aqui através de exemplos, porque através dos exemplos facilita muito para você entender. Então vamos lá. Dê uma olhadinha nessa estrutura. O carbono que você tem aqui ligado à hidroxila é o quê? Esse carbono bem aqui é o quê? Primário. Esse carbono bem aqui é o carbono primário. Então é um álcool primário. Ah, então é só isso? É. Olha aqui. Veja o segundo exemplo. O carbono que está vinculado à hidroxila, ele é o quê? Está ligado a 1, 2. Ele é um carbono secundário, veja. Ó. Ah, entendi. Quem define a classificação do álcool primário, secundário ou terciário é o carbono que está vinculado à hidroxila. Muito bem. Vamos lá. Veja esse exemplo. Quem é que está vinculado aqui à hidroxila? Esse carbono. Ele é o quê? Primário, secundário, terciário. Então, quando eu tiver um carbono carbono primário ligado a 1, álcool primário. O carbono ligado a 2, álcool secundário.
carbono ligado a 3, álcool terciário. Beleza? Essa é a nossa classificação. Só essas duas, não precisa mais classificações, só apenas essas. Agora, nós iremos trazer para você a nomenclatura. Vanks, eu já aprendi nomenclatura de álcool, você já me ensinou, eu sei. Mas o autor da apostila acha importante enfatizar isso para que você não esqueça. A nomenclatura do álcool é assim: número de carbonos, mais a saturação, mais ol. A terminologia do álcool é ol, então fica muito fácil você lembrar, tá? Ó. Álcool, você coloca ol. Ah, então beleza. Vamos dar uns exemplos aqui para você. Ó. Você pode escrever CH3, você pode colocar riscos, do jeito que você quiser. Ó. Olha esses dois exemplos que eu citei aqui. Vamos lá. Quantos carbonos você tem no primeiro exemplo? 3. 3 é próprio. Ligação entre os carbonos, simples, an. Terminologia do álcool, ol. Esse moço é o propanol. Na segunda situação apresentada para você aqui, cada ponto desse aqui é um carbono e cada traço é uma valência. Aqui nós só temos ligações simples, cadeia fechada, uso o ciclo. Conto a quantidade de carbonos, 1, 2, 3, 4, é but. Verifico a ligação entre eles, simples, an. Verifico a terminologia do álcool, ol. Esse aqui é o ciclo butanol. Existe também uma nomenclatura usual. Essa nomenclatura aqui, amigos, é a nomenclatura oficial. Daí o PAC. Tá? Existe o que a gente chama, vou até colocar como observação, uma nomenclatura usual. Como assim nomenclatura usual? Nomenclatura que é utilizada, por exemplo, no dia a dia, utilizada pelo comércio. Olha esse aqui, um exemplo. Ó. Quem é esse moço aqui com 2 carbonos? E quem é esse moço aqui com 3 carbonos? São exemplos de situações que a gente vai trabalhar para você ver. Com 2 carbonos, et, esse moço aí vai ser quem? O etanol. Com 3 carbonos, isso aqui vai ser o quê? Propanol. Qual é a nomenclatura usual, Vanks? O álcool etílico é o nome usual do etanol. Ah, entendi, Vanks. Para o etanol, álcool etílico. Para o propanol, álcool propílico. Para o butanol, álcool butílico. Exatamente. Essa seria a tal da nomenclatura usual. Os álcoois têm características específicas. Os álcoois possuem características específicas que nós iremos chamá-las de propriedades. Quando eu me refiro aos álcoois, eu vou dizer assim, olha, ele tem algumas propriedades. Vanks, lembra algumas? Vou colocar todas aqui. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é que acontece com o ponto de fusão e ponto de ebulição dos álcoois? É um ponto de fusão elevado ou não tão elevado? Não. Ponto de fusão do álcool e ponto de fusão de ebulição não são pontos elevados. Inclusive, a gente tinha trazido um texto aqui para você com relação a isso, né? Os álcools, eles têm algumas características que, dependendo do tamanho da cadeia, você vai ter uma interferência direta. Então, os álcools possuem pontos de fusão e ebulição que, a princípio, comparado com outros, como, por exemplo, o éter, é mais elevado, e também a cadeia carbônica vai ser importante. O tipo de cadeia que você está trabalhando vai ser importante. Fase de agregação. Como é que é o estado físico do álcool? O álcool, na sua estrutura original, ele é do estado líquido, né? O que é que a gente tem aqui? Em condições ambientes, eles têm essa característica de serem líquidos. Inclusive, tem até uma numeração, tá? Até 12 carbonos, a gente fala assim, ó, até 12 carbonos são líquidos. E acima disso, a gente vai colocar uma outra situação. A curiosidade aqui é muito interessante, eu trouxe essa anotação para você, que quando você tem maiores que 12 carbonos, o estado físico vai se alterar. Olha só que interessante. Ele vai sair dessa condição de líquido e já vai passando para a condição de estado sólido. Densidade. Vamos, o que é densidade? Quando a gente fala em densidade, a gente se refere à relação massa dividido por volume.
que é que tem em relação os álcools, a densidade delas? Bom, a densidade do álcool ela é muito próxima da água, mas ela é menor do que a da água. Então, a densidade do álcool ela é próxima, mas, quando comparado, ela é um pouco menor do que a água. A densidade é menor do que a água, tá? Só que os que são muito grandes, como esses que eu coloquei aqui, esses carbonos muito grandes a gente chama de poliálcoois. Aí as densidades para esses que são muito grandes, ela aumenta bastante. Solubilidade. Como é que fica a solubilidade dos álcoois que a gente está comentando aqui com você? Bom, a estrutura do álcool é uma estrutura polar, tá? Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai verificar que quando a gente tem carbono, 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 carbono e hidroxilar no final, a gente sabe que aqui junto do carbono tem o quê? Tem hidrogênio. Então, a estrutura, de uma maneira geral, é uma estrutura polar. Então, o que a gente vai raciocinar com solubilidade? Cadeia mais longa, ó, quanto maior a cadeia, vai aparecer uma característica apolar. Ó, cadeias longas, característica apolar. E cadeia curta, característica polar. Vanx, o que é que significa polaridade? É a relação da diferença de eletronegatividade que existe entre os elementos. Quando a gente fala em solubilidade, bem como a gente fala em outras situações semelhantes, a gente se refere à capacidade de dissolver, a gente se refere à capacidade de você ter semelhante dissolvendo semelhante. Por exemplo, a água não consegue dissolver a graxa, por exemplo. Por quê? Porque um material como a graxa, ele tem característica polar. A graxa tem característica apolar, perdão. E a água é polar, ela não consegue dissolver. Estou aqui com um probleminha técnico, a minha caneta na mesa deu um probleminha, eu estou tentando arrumar, me dê só um instante, por gentileza. Isso aqui é coisa de segundos, a gente resolve em segundos, por favor, tenha paciência. Já conseguimos, acredito eu que já está tudo bem. Então aqui, ó, vamos lá. Cadeia curta não tem essa característica de polaridade, tá? Então, quando eu falar em solubilidade, o que é que eu quero que você entenda? Quanto maior a cadeia, mais prevalece o caráter apolar do álcool. Então, se ele tiver caráter apolar, o que é que vai acontecer? Ele fica menos solúvel. Quando você coloca o álcool junto da água, quem é que tem facilidade de solubilidade? As cadeias curtas, tá? Antes, onde é que a gente aplica o álcool? O álcool é aplicado em várias situações. Você tem a aplicação do álcool, por exemplo, na indústria, né? Onde mais? Onde é que eu aplico o álcool? Ó, se eu quiser colocar aqui a título de informação, onde é que existe a aplicação do álcool? Na indústria. Onde mais? No lar. Onde mais? Produção de bebidas. Onde mais? Combustíveis. É uma série de situações que você vai ter a aplicabilidade dos álcools, tá? Também pode ser utilizado na limpeza, tá? Hoje em dia, a gente tá com essa onda de pandemia, com o Covid-19, o álcool passou a ser um gênero de primeira necessidade. Então, as características dos álcools, bem como as suas especificidades, são estas, e a gente vai precisar delas para transcorrer das aulas, trabalhar, tá? Então, o primeiro composto que eu queria que você desse uma relembrada era o álcool, já foi visto. E agora eu vou falar para você do fenol. O que é um fenol? Vamos lembrar aqui da cadeia aromática? Eu ensinei para você que existem cadeias carbônicas chamadas aromáticas, que são cadeias carbônicas que possuem 6 carbonos, intercalando entre eles simples e duplas ligações. Estas cadeias aromáticas, elas têm uma característica, cadeia fechada, intercalando simples e duplas. Você pode representar com esse desenho aqui, ó. Também pode desenhar o mesmo hexágono, com quê? Com traços aqui dentro, que representaria as duplas ligações. E o que é um fenol, Vax? O fenol vai ser o núcleo benzênico, isso aqui é o núcleo benzênico, ligado a quem? A hidroxila. Pronto. Aqui está o fenol. Núcleo benzênico, que a gente chama de núcleo benzênico, alguns autores chamam de anel benzênico, pode chamar da maneira que você quiser.
Tá? Vanx, como é o nome disso aqui? Isso aqui, meus amigos, ele tem o nome de fenol. Fenol comum, benzenol. Alguns autores trocam esse nome aqui, mas não se preocupe com isso não. O que você vai ter uma variação nos nomes é quando aparecer, por exemplo, eu escrevo aqui fenol, beleza. Você vai ter uma mudança é quando aparecer o metil ou outra ramificação. Olha só, deixa eu mostrar para você. As 3 principais variações quando eu tenho ramificações metil aqui, ó. Núcleos benzênicos ligados à ramificação metil. Lembre-se que toda ramificação, você já aprendeu isso, nós utilizamos IL. Aqui nós teríamos o quê? Hidroximetilbenzeno. Hidroximetilbenzeno aqui, aqui e aqui. Só que existe uma peculiaridade. Quando você tiver hidroxilas e ramificação metil, vizinhas, você vai chamar isso aqui de ortobenzeno. Quando separados por um carbono, você vai chamá-la de metabenzeno. E com 2 separações, ou seja, 2 carbonos entre eles, para benzeno. Beleza? Não esqueça disso, isso que é importante. Bom, o que a gente poderia citar mais dos fenóis? As suas propriedades. Eu fiz um rol aqui das propriedades do fenol. Vamos enumerá-las para facilitar aqui o nosso entendimento. Primeira delas, o ponto de fusão e ebulição. O que a gente tem? Temos baixo ponto de fusão e elevado ponto de ebulição. Olha que interessante. Nós temos baixo ponto de fusão, ou seja, passagem sólido líquido, mas em compensação temos um elevado ponto de ebulição. Com relação à fase de agregação, os fenóis pequenos são líquidos. Fenóis pequenos estão no estado líquido, ou seja, cadeias curtas. Enquanto que os fenóis de tamanho maior, os maiores fenóis, estarão na fase sólida. Tá? Outra coisa importante que a gente poderia citar aqui com relação ao fenol é a densidade. A densidade do fenol, assim como do álcool, é menor do que a densidade da água. Vanx, quer dizer então que se eu colocar o fenol junto da água, ele flutua? Sim. A densidade é menor se eles ficassem separados, tá? Solubilidade. Não existe solubilidade para baixa, tá? Possui baixa ou nenhuma solubilidade em água. Baixa ou nenhuma solubilidade na água. Conclusão, é muito difícil você ver o fenol na água dissolvido. E onde é que a gente aplica isso? O fenol pode ser aplicado, amigos, as aplicações aqui eu vou citar as principais, ele pode ser utilizado como desinfetante, na produção de desinfetantes, tá? Bactericidas, tá? O que mais que a gente poderia utilizar? Resinas. Essas resinas também permitiam trabalhar com plásticos, como os polímeros de uma maneira geral, né? Mais alguma coisa a acrescentar aqui dos nossos queridos fenóis? Não, basicamente seria estas as informações no tocante ao fenol, tá? Lembrando que nós estamos recapitulando com você as funções nitrogenadas. Desculpe, oxigenadas. Nós já falamos do álcool, falamos do fenol. Agora eu vou falar para você dos éteres. Função éter. Primeira coisa, o que é um éter? Éter é um anestésico. Como é que eu consigo visualizar, somente olhando para uma fórmula, se ele é éter? Você vai ter um oxigênio e 2 carbonos saturados. Ó, você tem um éter. Quando você tiver o COX, ou seja, carbono, oxigênio, carbono, você está diante de um éter. Bom, os éteres, eles são compostos orgânicos, né? E como é que eu faço a nomenclatura deles? A nomenclatura dos éteres, ela é uma nomenclatura que coloca num radical a terminologia ox e no outro a terminologia ano, ou
Só isso que você tem que fazer. Por exemplo, eu vou colocar aqui para você, ó, H3C, O, CH2, CH3. Vamos colocar aqui CH3, O. Vux, o que é isso? Núcleo benzênico. Mas como é que eu sei que isso aqui é um éter? Oxigênio entre 2 carbonos? Aqui, amigos, tem um carbono. Ó. Então aqui vai ficar como? Como é a nomenclatura? Esse radical aqui é o quê? Met. E esse? Et. Ah, entendi. É um met porque tem um, é um et porque tem dois. Sim. Então esse aqui ficaria metox, etano. Aqui ficaria como? Que é met. Metox. Aqui é o que, Vanks? É o núcleo benzênico. Benzeno. Pronto. Lembre-se dessa possibilidade de você escrever o núcleo benzênico como sendo uma ramificação. Na verdade, não seria não vou usar o termo ramificação, porque ele não seria o mais adequado. Seria interessante você dizer um dos radicais, tá bom? É melhor você falar assim, que facilita a sua compreensão. Essa aqui é a nomenclatura oficial. Existe também a nomenclatura usual. Por exemplo, ele pode chamar de éter etílico, aquele que tem 2, éter propílico, aquele que tem 3, éter butílico, aquele que tem 4. Essa daí seria o quê? Seria a nomenclatura usual. Normalmente, qual é a nomenclatura que a gente trabalha? A oficial. Com relação às propriedades dos éteres, Vanks, eu já ouvi falar que éter não pode ser vendido assim, para quem quer comprar, não. Não pode, porque existe, primeiro, a situação de ser um anestésico. Segundo, ele pode ser utilizado inadvertidamente ou propositadamente, de maneira dolosa e criminosa, para refino de drogas, como utilização na cocaína, tá? Então, vamos aqui. Nomenclatura, já falamos, vamos falar das propriedades. Pontos de fusão e ebulição. O que é que a gente tem a falar dos pontos de fusão e ebulição dos éteres? As moléculas dos éteres são levemente polares, ou seja, diferentes de eletronegatividade, possuindo pontos de fusão e ebulição aproximado dos alcanos. Aproximado dos alcanos. Vamos, o que é isso? Vamos lembrar. Você não lembra dessa palavra alcano? Pois eu vou te lembrar. Alcanos são hidrocarbonetos com simples ligações. Hidrocarbonetos com simples ligações. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição aproximados dos alcanos, tá? E também eles estão próximos dos álcoois e fenóis. Aproximados também dos álcoois e também dos fenóis. Outra característica, fase de agregação. Éter pequeno, ou seja, cadeias curtas, éter com cadeias curtas são gasosos. Olha aqui, ó, cuidado. Vanks, esse ponto de ebulição do éter, quando você fala que é próximo dos alcanos, significa que demora a ele sumir? De jeito nenhum. Ele tem a capacidade de entrar no estado de vapor muito rápido. Os éteres de cadeias curtas, meus amigos, eles são gasosos. E os demais éteres são líquidos. Normalmente a gente vai encontrar o éter no estado líquido. Tá? Outra característica importante citar aqui, densidade. Também a densidade do éter é menor quando comparada com quem? Com a densidade da água. Todo mundo aqui que a gente estudou hoje, densidade menor do que a da água. Onde é que a gente aplica? A aplicabilidade dele. Principal, anestesia. Essa é a principal. Seguido de quê? Ele também pode ser utilizado como um solvente. Que mais? Ele pode ser utilizado em gorduras naturais. Olha que interessante. Beleza? Ótimo. Bom, e para a gente fechar esta primeira sequência, eu vou trazer as cetonas, mas antes eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, para que você possa trazer até a mim alguma situação que você acha que seja importante, que você queira perguntar.